2 semanas atrás, Deus me deu uma palavra. E há 2 semanas Ele tem falado no meu coração sobre esse tema. Mas eu tenho entendido que para que isso aconteça, algumas coisas têm que acontecer no nosso coração. O tema de hoje é avivamento urgente. Eu queria que o seu coração esteja 100% voltado para aquilo que Deus vai ministrar no nosso coração nessa noite. Joel capítulo 2, verso 12 a 17, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? No verso 28 diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os teus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Em tempos de dificuldades, em tempos de crise, uma igreja fraca, uma igreja morna, não resiste em tempos de dificuldade. Queridos, nós precisamos de um avivamento urgente, e o cenário que nós temos visto é um cenário de uma igreja muito liberal. Tudo que é pecado, as pessoas dizem, não tem nada a ver. Nós vemos um sincretismo religioso, onde há uma mistura de religiões e as pessoas se adaptam e vivem bem dessa forma. Nós vemos as nações mergulhadas numa política podre. Nós vemos os cristãos desviados da palavra de Deus, não buscando mais a Deus, esfriando o seu coração. E aí, irmãos, diante de tanta crise, como esperar um avivamento? A crise nunca foi impedimento para Deus. No decorrer da história, nós vemos que grandes avivamentos vieram diante de crises que o povo e as nações estavam enfrentando. Então, a primeira coisa que eu quero falar: qual era a crise dentro do texto que eu li de Joel? Qual era a crise que aquele povo estava enfrentando? O que estava acontecendo ali? Para que Joel viesse e falasse para aquele povo e propôs para eles: vocês precisam se voltar para mim. Qual era a crise que eles estavam enfrentando? Para que Joel falasse para eles: vocês precisam de uma volta profunda para Deus. Primeira crise que eles estavam enfrentando aqui é um cenário de destruição da lavoura. Olha só o que diz a Bíblia, irmãos. Você vai vendo e vai se identificando com muita coisa que nós temos vivido na nação. E talvez alguma crise que você tem vivido na sua vida pessoal também. E o que Deus faz na hora da crise? O que Deus espera do povo na hora da crise? Joel 1,4, a primeira crise, que é a crise da lavoura, diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o peregrino comeu. O que o peregrino deixou, o devastador comeu. O que o devastador deixou, o devorador comeu. O
O gafanhoto aqui é um inseto que vai destruindo a plantação. Ele come e ele defeca ao mesmo tempo. Existem aqui 4 tipos de gafanhotos que trouxeram uma devastação total naquele tempo. Outro cenário, além da destruição da lavoura, o que estava acontecendo? Para que Deus falasse com aquele povo que eles precisavam se voltar para Ele. Cenário de seca. Havia uma seca severa. Em Joel 1:10, os campos estão arruinados. A terra seca, o trigo destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. A chuva não desce. A chuva não descia. Havia uma seca naquele tempo. Não só ataque de insetos, mas agora uma seca severa. O que mais estava acontecendo naquela época? Para que Joel falasse que eles precisavam se voltar para Deus. A semente que eles plantavam morreu. Olha só em Joel 2, as sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. O povo apostou em plantar. Vamos plantar para ver se a gente fica livre dessa seca. Mas a semente morreu. O que mais estava acontecendo? A pecuária. Joel 1 diz assim: como está mugindo o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Agora não tem nada, irmãos. Agora não tem provisão, agora não tem carne, agora não tem leite, agora não tem manteiga. A nação está assolada. Não tem comida, há uma crise financeira naquela época. Agora, diante de toda essa crise, agora tem uma invasão militar acontecendo naquela época. Olha só, irmãos, diante da crise, Deus propõe alguma coisa. Olha só o que diz aqui em Joel 2, 5-7. A invasão militar que estava acontecendo naquela época, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante, que consome o restolho, como um exército poderoso, em posição de batalha. Diante deles, povos se contorcem angustiados, os rostos ficam pálidos de medo, eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, marcham em linha, sem desviar-se do curso. O profeta descreve agora uma invasão militar. O exército que havia invadido o Reino do Norte, agora vem com tudo contra Jerusalém. E eles estavam, irmãos, encurralados diante de toda essa situação. Esse é o cenário daquela época. Crise política, crise econômica, crise social. E a igreja estava sofrendo as consequências da crise. Olha só o que diz Joel 1:9. As ofertas de cereal e das ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministravam diante do Senhor estão de luto. Agora a crise na igreja. Agora havia uma crise aqui dentro da igreja. Quando nós olhamos, irmãos, o que está acontecendo no cenário da igreja, o que está acontecendo no cenário das famílias, o que está acontecendo na alma das pessoas, existe uma crise interna, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. Quantos estão acompanhando aquilo que está acontecendo lá em Israel? Quantos estão vendo o que está acontecendo ali? Todas as vezes que você vê uma crise acontecendo lá naquela terra, nós precisamos ficar com os olhos atentos e abertos, porque sempre vai estar sinalizando os tempos do fim. Há uma crise naquele lugar, há uma guerra, há tempos e tempos na faixa de Gaza por um território, há uma guerra ali. Irmãos, em breve, o templo do Senhor vai voltar a ser reconstruído, exatamente onde está a mesquita, por conta de toda essa guerra que está acontecendo. E aí, irmãos, dizem algumas pessoas que estão estudando aí, que o material todo para a reconstrução do templo, dizem os judeus, que já está tudo pronto para a reconstrução em 6 meses. Na época que eu ouvi esse estudo, quando começasse a reconstrução, o que eu quero mostrar com isso? Que existe uma crise mundial, existe uma crise nas famílias, e o que fazer numa hora dessa? O que Deus manda o povo de Israel fazer diante da crise? Agora, porém, Joel 2, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o vosso coração.
Voltar-se para Deus, como diz o texto aqui, quando na crise o povo se volta para Deus, irmãos, a esperança nasce, as coisas mudam, mas o povo precisa voltar para Deus de verdade. Então Joel começa falando para o povo aqui: voltem-se para mim. Agora eu quero que você entenda, não é voltar de qualquer maneira. Vamos entender o que Deus quer fazer na hora da crise. Vamos entender o que Deus quer de você, quando Ele vê a sua vida em crise, as suas emoções em crise. Quando Deus vê a sua família em crise, seu casamento em crise, as nações em crise, o Brasil em crise. O que Deus espera do povo que é dele? Qual é a natureza da volta? É para voltar para Deus, ok? Sim. Mas qual é a natureza dessa volta? Primeira coisa aqui, volta para um relacionamento pessoal com Deus. O verso 12 diz: voltem-se para mim, ou convertei-vos a mim. Irmãos, escute uma coisa. Não se trata de uma volta apenas quando você está com problema no casamento, quando você está com problema de saúde, ou apenas quando você está com problema financeiro. Tudo bem que você volte por causa disso, mas o problema é que quando isso acontece, irmãos, as pessoas logo elas mudam de conduta. E Deus disse assim para a nação de Israel: Israel, Israel, o seu amor cedo passa. Que Deus estava dizendo? Que as pessoas voltam para Deus porque estão em crise, estão com alguma dificuldade, mas depois elas retrocedem, depois elas esquecem de Deus. E o que Deus está falando aqui é uma volta verdadeira, uma volta genuína. Convertei-vos a mim, volte para mim. Segunda coisa, é uma volta com profundidade. Pensa aí comigo. Não é para voltar de qualquer maneira, eu quero que você me escute. Volta com profundidade, o texto diz assim, ó: voltem-se para mim de todo o vosso coração. Não apenas quando tem problema, irmãos. O texto está dizendo: voltem-se de todo o vosso coração. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, pastora Lu, pastor Celinho? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê, Eunice? Que Deus está dizendo? Porque Deus quer que Ele seja o amado da sua alma. Deus quer ser o seu deleite, o seu prazer, a sua alegria. Quanto tempo isso não acontece? Dos cristãos se voltarem para Deus e Deus ser o amado da sua alma, o prazer da sua vida, a alegria de todas as suas manhãs. Deus está dizendo: volta com profundidade. Outra coisa, volta com diligência. Preste atenção, irmãos. Voltem-se para mim de todo o coração, e isto com jejum. Quando a Bíblia fala isso com jejum, quanto tempo faz que você não jejua para se voltar para Deus? Quanto tempo faz, irmãos, que você não jejua para se voltar para Deus? Quanto tempo faz que você não jejua para sair da apatia? Quanto tempo faz que você não jejua para sair do desânimo? Quanto tempo faz que você não jejua para se voltar para Deus, para voltar o seu coração para Deus? Quanto tempo faz que você não jejua por isso, por você, pelos seus pecados, para você voltar para Deus, para você sair da condição de desânimo, para você sair da condição de apatia, para você sair da condição em que a sua família está? Quanto tempo faz que você não jejua por isso? Sabe, irmãos, o jejum é fome de Deus. A nossa geração, o nosso povo, perdeu o apetite pelo Senhor, perdeu a fome de estar na presença de Deus. Eu estou aqui falando com você, mas eu quero que você olhe para dentro de você. Nosso povo, a nossa geração perdeu a fome, o desejo, aquela vontade de estar na presença de Deus. Precisamos voltar para Deus, irmãos. Precisamos desejar a Deus mais do que as bênçãos de Deus. Deus está clamando através do profeta Joel: voltem-se para mim de todo o vosso coração, e isto com jejum. Volta com quebrantamento, é o outro ponto. Diz assim: voltem-se para mim, primeiro, de todo o coração, com jejum, e o texto diz, com choro e pranto. Escute uma coisa, irmãos. Quando Joel diz: voltem-se para mim,
com jejum, choro e pranto. Sabe o que eu percebo? Que o nosso coração, irmãos, está seco demais. Deus ministrou que hoje seria uma palavra de alerta para você, mas olha, quanto tempo que as pessoas não choram, com choro e pranto, os nossos olhos estão muito enxutos, nosso coração está muito seco, e a Bíblia está dizendo, Joel está chamando a atenção do povo de Deus, da igreja, que para acabar com a crise, nós precisamos voltar para a presença de Deus com jejum, mas com choro e pranto. Querido, não tem mais lágrima nos nossos olhos, irmãos, não tem mais lágrima pela nossa condição espiritual. Quando a gente olha e vê, Deus, eu não estou perto, eu estou longe. Não tem mais lágrima nos nossos olhos pela condição da nossa família. Às vezes você tem alguém na sua família, que você sabe, se morrer vai para o inferno, mas ninguém mais chora por isso, ninguém mais se lamenta quando pensa, não há mais choro, não há mais dor no coração quando pensa naquela pessoa da sua família, naquele colega do seu trabalho, no seu vizinho, porque o coração do povo de Deus tem se tornado um coração seco, e os olhos não têm mais lágrima, ninguém chora mais porque está distante de Deus, porque as pessoas se acostumam com a condição que estão, com o distanciamento que estão da presença de Deus. Qual foi a última vez que você chorou pela condição da sua vida espiritual? Qual foi a última vez que você chorou pedindo perdão a Deus, porque está longe de Deus? Qual foi a última vez que você chorou por causa disso, irmãos? Queridos, é hora de nós chorarmos pelos nossos pecados, é hora de nós chorarmos pelos nossos familiares, irmãos, é hora de nós chorarmos pela igreja, é hora de nós chorarmos pelas pessoas que não têm Jesus. Outra coisa, volta para Deus, com jejum, pranto e choro, mas também, a Bíblia diz, rasguem o coração. Agora você vai voltar com sinceridade, rasgue o coração e não as vestes. O que é isso, irmãos? Por que Deus está dizendo isso para o povo? Por que Deus está dizendo para você, olha, eu quero que você rasgue o coração e não as vestes? Porque naquela época, quando tinha algum pecado, quando alguma coisa deixava o povo atônito, desesperado, eles rasgavam as vestes em sinal da espiritualidade deles, que eles estavam atônitos com aquele pecado, com aquela condição espiritual. Mas aquilo começou a virar uma rotina. O povo já não rasgava mais as vestes porque estava atônito, mas para mostrar uma espiritualidade que eles já não tinham. E a Bíblia está dizendo que a nossa volta tem que ser com sinceridade. Porque Moisés, irmãos, quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, ele voltou com tanta glória de Deus no rosto dele, tanta presença de Deus no rosto de Moisés, que o rosto brilhava, e aí ele colocou um véu para esconder aquele brilho, porque estava assustando as pessoas. Mas o tempo foi passando, e aquele brilho no rosto de Moisés já não tinha mais, aquela glória, mas ele continuou com o véu. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Quando eu falo para você, volta com sinceridade. Não tem nada mais perigoso do que um coração que está sentado aí me ouvindo, mas está enganado com relação à sua condição espiritual. Não tem nada mais triste do que isso. A pessoa está sentada, ela até faz alguma coisa para Deus, mas ela não está na condição espiritual que a palavra de Deus está dizendo. Como você tem se relacionado com Deus? Quanto tempo você não tem mais a glória de Deus na sua vida, irmão? Quanto tempo? Eu estava esses dias orando, meditando. Gente, a igreja de Jesus, o povo de Deus, perdeu a glória de Deus no rosto deles. Perdeu a glória de Deus, a presença de Deus.
Você conversa com uma pessoa, você não sente mais a presença de Deus na vida dele. Por isso Joel está dizendo, vocês precisam voltar com sinceridade, rasgar o coração e não as vestes, ter uma espiritualidade verdadeira, que vem de um relacionamento, de uma busca, de um jejum. Mas o povo estava longe e não estavam se portando com a frieza, com a falta de relacionamento. Outra coisa, a volta tem que ser com urgência, o texto diz. Ainda assim, olha só que lindo, agora mesmo, declara o Senhor, voltem-se para mim. A situação era de crise. Mas o que Deus está dizendo para Joel aqui? A situação era de crise, mas ele diz agora, não é depois, agora mesmo, voltem-se para mim. A igreja, os sacerdotes, todo mundo estava distante de Deus, mas Deus está chamando a atenção da igreja, é agora, o momento é agora, vocês precisam voltar para mim diante dessa crise toda, voltem-se para mim. Ainda assim, diz o texto, agora mesmo, se vocês se voltarem, eu mudo esse quadro. Se vocês se voltarem, eu mudo esse cenário da sua casa. Se você se voltar, eu mudo essa situação da sua família. Se você realmente se voltar, eu mudo essa situação da nação. Irmãos, a igreja está pensando que a solução para mudança política, para a mudança de toda a crise mundial, está na mão do governo, mas está na mão da igreja. Quando a igreja entendesse, volte para mim, Deus diz aqui, voltem-se para mim, agora mesmo. Quem altera o cronograma, quem altera a situação é Deus, através da igreja, mas a igreja está se distanciando de Deus, não está mais buscando a Deus como deveria. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então, e só então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero que vocês prestem atenção, irmãos. Mães que estão aqui, pais que estão aqui, jovens que estão aqui, homens, mulheres, anciãos que estão aqui. Por favor, escute, irmãos. É um apelo de Deus para você. Não há mais tempo de ser cristão meia boca. Não há mais tempo. Deus está dizendo para você hoje, agora mesmo, voltem-se para mim. Não há mais tempo de ser cristão descomprometido, de ser cristão liberal, de ser cristão misturado com o mundo. Escute, porque esta palavra é para você. Não há mais tempo de viver um cristianismo meia boca, morno, dessa maneira que estamos vivendo. Não há mais tempo de viver esse tipo de evangelho, irmãos. Por que nós devemos nos voltar para Deus? O texto diz: porque Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e se arrepende, e não envia a desgraça. Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Se você se voltar para Deus, Deus muda a situação. Agora, entenda, irmãos. Talvez você diga assim: mas eu não tenho nada para pedir perdão. Talvez você diga assim: mas eu não tenho nenhum pecado para que eu me arrependa. Sabe, irmãos, escute. As pessoas, quando elas não conseguem ver a sua condição, é porque elas estão muito longe da luz, muito longe da presença de Deus. Sabe por quê? Quanto mais perto de Deus o homem e a mulher estão, quanto mais perto de Deus você estiver, mais quebrantado vai estar seu coração, mais você vai ver a sua condição, porque as pessoas que reconhecem os seus erros, as pessoas que veem a sua condição diante de um Deus glorioso, são aquelas que mais perto de Deus estão, são as que choram, as que se arrependem, as que pedem perdão, são as que mais perto de Deus estão. Sabe por quê, irmãos? Porque diante de Deus, até os serafins cobrem o rosto. Diante de Deus a gente sente exatamente assim. A gente se sente totalmente pequeno diante dele. Qual é a maior necessidade hoje nossa?
Qual é a maior necessidade da igreja hoje? É que Deus abra os seus olhos, é que Deus abra os meus olhos, para que você saiba o quão grande Ele é, que Ele é santo demais, que Ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que Ele está sentado no alto e sublime trono, e Ele mora dentro de você. Deus precisa abrir os olhos da igreja. Deus precisa abrir os seus olhos. Se você caiu, se você desobedeceu, não corre de Deus, corre para Deus. É tempo de voltar para Deus, irmãos. Quem são as pessoas que precisam voltar para Deus? Quem são elas? Primeiro, os anciãos. Reúnam o povo, diz a Bíblia, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos. Quem são os anciãos aqui? Aqui são os líderes lá da igreja, aqueles de cabeça branca. O que Deus está dizendo através do profeta aqui? Os primeiros a colocar o pé na mudança, os primeiros que precisam buscar a mudança são os líderes. Você que toca, você que canta, você que está no ministério, você que tem um PG, você que é líder de ministério, você é o primeiro que precisa se arrepender, que precisa olhar para o povo e falar: venham comigo, vamos fazer isso, esse é o caminho da mudança. O primeiro são os líderes, os que lideram PG, ministério, os que lideram louvor, os que lideram dança, os que estão no altar. Segundo grupo que Deus chama, a juventude. Reúnam os filhinhos. Essa aqui é uma expressão para a juventude. O lugar de você curtir a vida, meu irmão, não é lá no mundo. O lugar de você curtir e ser pleno e ter alegria verdadeira é na presença de Deus. Hoje os jovens estão buscando alegria em outro lugar. Eu quero convidar você, adolescente, que está aqui. Eu quero convidar você, jovem, que está aqui, a colocar a sua vida nas mãos de Deus, a mudar sua conduta, a sair da frieza, a sair do distanciamento, a ter uma busca genuína pelo Deus Todo-Poderoso, a serem cheios do Espírito Santo. Jovens e adolescentes, vocês são os nossos substitutos, aqueles que vão tomar o meu lugar, aqueles que vão preparar a próxima geração. E o que vocês estão fazendo com a juventude de vocês? Onde vocês estão indo? Quem mais tem que se voltar para Deus? A Bíblia diz: bebês que mamam. Olha só, aqueles que mamam no peito. Olha só, irmãos, ninguém escapa do que Jesus está chamando. Deus está chamando a igreja para um avivamento, para um arrependimento, para uma mudança de conduta. Aí Ele diz: até aqueles que mamam. Lugar de bebê, irmãos. Tem gente que acha: é bebezinha, é muito frágil, tem que ficar em casa um bom tempo. Não, irmãos. O lugar do bebê é no colo da mãe, é mamando na igreja, é estando na igreja, é estando na presença de Deus. Lugar de criança e de bebê é na casa de Deus, é na presença de Deus. Ninguém está isento disso. Até as crianças não são dispensadas dessa coletividade de buscar o Senhor, irmãos. Olha outros que Deus chama, os recém-casados. Olha só, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Por que Ele diz isso? Porque na cultura judaica, aquele que acaba de casar, ele tem 1 ano de dispensa do serviço militar para cuidar do casamento. Mas quando se trata de buscar, de voltar ao Senhor, de buscar um avivamento, de arrependimento, nem esses homens estão dispensados. Todos têm que buscar um acerto. Até vocês que acabaram de casar, venham buscar um acerto com Deus. Venham se acertar com Deus, porque é urgente. Até as núpcias, Deus está dizendo, até as núpcias podem esperar. Quem mais tem que buscar Deus? Os sacerdotes. Olha o que diz: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças a tua herança motivo de zombaria e piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Quem são os sacerdotes? Aqueles que ensinavam a lei, aqueles que ensinavam o povo, aqueles que ofereciam sacrifício. Quem são os sacerdotes? São os pastores. Isso é para nós aqui, pastores. O que a Bíblia está dizendo aqui? Há um peso maior diante dos pastores. E o que a Bíblia está dizendo, o que o pastor tem que fazer em tempo de crise, em tempo de apatia,
em tempo em que o evangelho está sendo envergonhado, em tempo que os cristãos não são sal da terra e luz do mundo, nesse tempo em que os cristãos deixaram de viver o evangelho, que os pastores têm que fazer, a Bíblia diz, chorar no altar, chorar, pedindo misericórdia de Deus pelo povo, chorar diante de Deus, diz o texto aqui, para que a igreja não seja motivo de zombaria e de vergonha. Chorar, Senhor, não deixa a sua igreja ser motivo de escândalo. Chorar pedindo a misericórdia para não ter escândalo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a igreja está indiferente, porque quando a igreja está distante, porque quando a igreja está suja, quando a igreja não manifesta mais a glória de Deus, é questionada. O povo olha e fala, mas aquele Deus deles não faz nada. Sabe por quê? Porque a igreja não manifesta mais a glória de Deus. Porque a igreja está suja, muitas vezes está indiferente. E aí a glória de Deus é questionada. O que acontece quando o povo atende à convocação de Deus? O que acontece? Diz o verso 19. Então o Senhor se mostrou zeloso e teve piedade do seu povo. O povo começou a buscar. Você está entendendo onde nós estamos querendo levar você? Você está entendendo, irmãos? Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. É uma guerra espiritual tentar levar o povo a uma mudança. É uma guerra, irmãos. Você não tem noção a guerra aqui em cima. Para levar você à consciência do lugar onde você está em Deus. Para levar você a entender quão longe você está da presença, da glória de Deus. O que Deus está esperando da igreja. E o que Deus está dizendo aqui é que quando a igreja junta, quando a igreja se arrepende pela sua condição distante, pela falta de unidade, pela fofoca, pela intriga, pela confusão, quando a igreja se arrepende do pecado, como a igreja se arrepende da indiferença, quando a igreja se arrepende da apatia, quando a igreja se arrepende do que está fazendo, a Bíblia diz que o Senhor ouve, e o Senhor muda o quadro de toda uma nação. Deus muda o quadro de tudo na terra, quando o seu povo se volta. Olha o que aconteceu aqui, quando o povo se voltou para Deus. Primeira coisa, a economia foi restaurada. O Senhor respondeu ao seu povo: eu lhe estou enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Deus restaura a economia. Olha o que Ele faz mais diante do inimigo que vinha cercar o povo. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. Deus dá livramento. Terceira coisa que Deus faz, porque a igreja orou, se posicionou, se arrependeu, pediu perdão. Olha o que aconteceu com a seca. Tem gente que diz, nossa, o mundo não tem água, tá uma seca, tanta gente sofrendo. Olha o que acontece quando o povo ora. O povo de Sião, alegre-se, ó povo de Sião, regozije-se no Senhor, pois Ele dá a chuva de outono, conforme a sua justiça. Ele envia muita chuva de outono e as de primavera, como antes fazia. Agora não tem mais seca. Não adianta reclamar da sua condição, tem que buscar o Senhor. É buscar o Senhor, é buscar Deus em arrependimento, em jejum, reconhecendo o que você tem feito, chorando diante da sua condição. É isso que muda uma situação, irmãos. Não é reclamando de nada e nem de ninguém. Diante do ataque dos gafanhotos, o que aconteceu quando o povo buscou a Deus? Vou compensá-lo pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador, o cortador, o meu grande exército que enviei contra nós, contra vós. Deus mandou o gafanhoto. Deus mandou o gafanhoto para destruir a lavoura. Sabe por quê? Sabe por que Deus fez isso aqui? Para que o povo se voltasse para Ele. O que será que Deus está esperando da igreja, irmãos? Essa palavra de alerta para você, que talvez está vindo, senta, vai embora, e não se compromete com nenhuma mudança. O que Deus está esperando aqui, irmãos? Deus mudou toda a situação da nação, porque o povo se humilhou. Toda essa crise de ideologia que a gente tem visto,
todas as dificuldades que nós temos visto, Deus está dizendo para o seu povo: volte-se para mim. É tempo de se voltar para mim. Qual é o maior problema do povo hoje? Você acha que o problema é a seca? Você acha que o problema é a falta de alimento? Você acha que o problema é a ideologia que tem por aí? Qual é o maior problema do povo hoje? É a ausência de Deus. Porque quando Deus está, irmãos, se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Então o maior problema da minha vida, o maior problema da sua vida, do que você tem enfrentado, ou da nossa cidade, é a ausência de Deus. É a falta de Deus na nossa própria vida. Então eu quero que você entenda que você pode perder tudo. Você pode perder dinheiro, você pode perder saúde, você pode perder emprego. Você não pode só perder a presença de Deus. O povo de Deus estava assim lá naquela época, Icabode, foi-se a glória do Senhor. Que triste. Que triste quando você olha para dentro da sua casa e vê: não tem mais glória de Deus dentro da minha casa. E o que eu vou fazer para voltar? Não tem mais glória de Deus na minha vida. Como eu vou fazer para que isso volte a acontecer? É isso que eu falei para você até aqui. Muitos estão perdendo a presença de Deus. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Quando começa a buscar: eu sou o Senhor seu Deus, não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Quando a presença de Deus vem, tudo é restaurado. O ministério de louvor pode vir aqui. Qual é o resultado dessa busca? Para finalizar, olha só o que acontece. Além da lavoura, além de tudo ser restaurado, se você que está me ouvindo entendeu, começar a buscar a Deus com sinceridade, com choro, lágrima nos olhos, coração molhado pela presença do arrependimento. Quando você começar a buscar Deus, olha o que vai acontecer. Escute. E depois disso o quê? Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Depois que o povo se volta para Deus, depois que você se volta para Deus, a Bíblia diz aqui, com jejum, com arrependimento, com quebrantamento, o que acontece? Lá em Joel veio o cumprimento dessa profecia. Em Joel capítulo 2, lá mostra que o Espírito Santo foi derramado 600 anos depois. Mas irmãos, não parou ali. Quando o povo clama, olha o que o livro de Joel mostra. Quando o povo busca a Deus, olha o que é para os nossos dias hoje. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa é para a Igreja Batista Nova Dimensão. Essa promessa é para os seus filhos. Essa promessa é para os seus pais. Essa promessa é para o seu casamento. Essa promessa é para a nossa cidade. Essa promessa é para a nossa nação. É para os líderes, é para os pastores. O texto diz: vossos filhos e filhas profetizarão. Filhos jovens, filhas mulheres aqui. Vossos velhos sonharão. Olha aqui para mim, irmãos. Qual é a marca do idoso? A Bíblia chama o idoso de velho. Isso não é xingar. A Bíblia chama de velho. Nós chamamos de idoso. Qual é a marca do velho na Bíblia? A marca dele é que ele olha muito para o passado. É que ele vê a vida pelo retrovisor. Ele não olha para frente. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que quando um idoso, um velho, é cheio do Espírito Santo, ele começa a olhar para frente, ele começa a fazer projetos, ele começa a sonhar, ele começa a ser igual a Caleb, que com 85 anos ainda tinha terra para conquistar, e queria tomar posse da terra. Com 85 anos ele voltou e começou a sonhar. Por quê? Porque ele era um velho cheio do Espírito Santo.
Um idoso, um velho cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, eles vão sonhar. Não tem aposentadoria no reino de Deus. É hora de você se levantar. É hora de você buscar a Deus. Agora, os idosos, entenda isso. Os mais novos precisam de você. Os mais novos precisam da sua experiência. Os mais novos precisam da unção de vocês, da sabedoria de vocês. E a Bíblia diz, vossos jovens terão visões. Olha o que o texto diz. Aqui está sugerindo, irmãos, que os jovens aqui receberiam revelações de Deus por meio de experiências sobrenaturais. Onde estão os jovens? A Bíblia diz que vocês iam receber a revelação de Deus, experiências sobrenaturais do céu. Mas por que isso não está acontecendo? Porque os jovens pararam de buscar Deus, pararam de ter sede de Deus, pararam de se arrepender pela apatia, pela sua condição espiritual. Mas a Bíblia diz que o jovem que começa a buscar Deus, nos últimos dias, eles iriam receber experiências sobrenaturais do Senhor. Deus está chamando você, jovem. Deus está chamando homens, mulheres, casais, crianças, adolescentes, a um arrependimento, a uma mudança de comportamento. E a minha pergunta para encerrar: quanto tempo faz que você não chora mais pela sua condição? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais que você não olha para você e vê que você está com a ausência da presença de Deus, que não há mais glória de Deus na sua vida? E quanto tempo mais que você não chora pela condição espiritual que você se encontra?